Nesse exato momento, o seu cérebro está trabalhando a todo vapor para garantir que tudo saia como deve ser. É por causa do seu cérebro que você consegue me ver, me entender, saber aquilo que eu estou falando, ler o que está escrito e toda a sua realidade é construída. E ao contrário do que muita gente acredita, durante a noite não vai ser muito diferente. Aliás, é durante a noite que acontecem alguns dos processos mais importantes para a sua saúde e sobrevivência. E isso abre as portas para um outro questionamento. Afinal, o que acontece no nosso cérebro se a gente ficar um dia inteiro sem dormir ou se a gente trocar o dia pela noite? No vídeo de hoje eu quero te responder essa pergunta e mostrar para você tudo que a ciência sabe sobre o nosso sono. E para você que não conhece, meu nome é Gustavo, eu sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque é de graça, me ajuda demais e não leva nem 5 segundos para você. Então, sem mais enrolação, bora aprender. Primeiramente, entenda que dentro da natureza existem várias regras e leis biológicas que nós, seres vivos, devemos seguir. Não só nós, seres humanos, mas os animais, plantas e todos os seres vivos devem seguir algumas leis. Uma dessas leis é o ciclo circadiano. O ciclo circadiano se diz a variação nas funções biológicas de diversos seres vivos em um período de aproximadamente 24 horas. Então ele vai dizer o que vai acontecer no nosso corpo, nossos hormônios, nossos comportamentos dentro do período de 24 horas. Esse ciclo circadiano é controlado principalmente pelo hipotálamo de acordo com a variação de luz. Então, na menor sinal de luz, um pouco luz, muita luz, o seu hipotálamo vai identificar isso e vai avisar outras áreas do cérebro para que tudo se encaixe, para que tudo siga um roteiro já pré-programado dessa lei biológica. E aí nós podemos dividir os seres vivos em duas categorias: os seres diurnos e os seres noturnos. Os seres diurnos, como o nome já diz, são seres que são mais ativos durante o dia, e seres noturnos, é claro, que são mais ativos durante a noite. E nós, seres humanos, somos diurnos. A gente é mais ativo durante o dia e a gente tende a dormir durante a noite. E eu sei que nesse momento algumas pessoas vão falar: ah, Gustavo, você está falando que a gente é um ser diurno, mas eu gosto muito de trabalhar à noite, eu me dou muito melhor à noite, eu sou mais produtivo durante o período da noite. Então como que você explica isso? Calma que eu já vou explicar por que isso acontece, porque provavelmente você conhece também um amigo coruja. Eu vou explicar tudo isso, mas antes vamos entender melhor o que vai acontecer no seu cérebro durante todo o seu dia. Quais são os processos que vão acontecer no seu corpo de acordo com esse ciclo circadiano. Ao longo das 24 horas do dia, a gente vai ter mais ou menos a seguinte programação. Às 6 horas da manhã, o seu corpo ele começa a se preparar para acordar. Então a gente vai ter a diminuição dos níveis de melatonina, aumento do cortisol, aumento da adenosina e também de funções cardíacas. Às 7h30 não há mais produção de melatonina, você tende já a ser uma pessoa mais desperta, a acordar. Entre as 10 e as 2h30 da tarde, você tem um pico de capacidade mental devido à alta hemoglobina e maior ativação do sistema simpático. Então esse é um bom período para você que gosta de estudar, para você que gosta de desenvolver um projeto, planejar alguma coisa. Entre as 10 e as 2h30 da tarde, de acordo com o ciclo circadiano, esse é um bom horário. A partir das 2h30 da tarde, a gente vai ter um pico de coordenação motora, porém a capacidade mental ela começa a cair. Às 15 horas, a sua taxa de respiração ela chega no pico diário e os reflexos estão no ápice. Às 17 horas, a gente vai ter um pico de força muscular, então para você que gosta de praticar esporte, atividade física, musculação, esse é um ótimo horário para você. Às 18 horas a gente tem um maior fluxo urinário, 18h30 a pressão sanguínea chega ao pico do dia, 19 horas a temperatura do seu corpo chega ao máximo no seu dia, e 21 horas você começa a liberar melatonina para te preparar já para dormir. Às 2 horas da manhã você vai ter o sono mais profundo, o pico de GH, então a gente encontra o sono REM, o sono restaurador. Às 4 horas da manhã a sua respiração e temperatura do corpo estão nos níveis mais mínimos. E a partir daí tudo começa a repetir, tudo entra dentro daquele ciclo circadiano que eu falei pra você que é uma lei da natureza. Desde que haja saúde e uma rotina já estabelecida, o seu ciclo circadiano ele vai estar fechadinho, ele vai estar redondo. Então eu falei pra você bem por cima o que acontece no nosso corpo durante as 24 horas do dia. É claro que existem vários outros processos, mas eu falei pra você os principais. E agora aqui vamos selecionar a parte do sono. Durante a noite, o que vai acontecer no nosso cérebro? A primeira coisa que a gente vai ter durante um sono restaurador é uma capacidade de neuroplasticidade. Então, o sono é o preço que a gente vai pagar para a gente ter um cérebro plástico, para a gente ter um cérebro que permita a neuroplasticidade durante o dia, para que a gente aprenda coisas novas também. Então, a sua capacidade de lembrar de nome de alguém, de aprender alguma coisa nova, de aprender uma nova habilidade, de aprender alguma coisa que você não sabia antes, de começar a aprender a dirigir um carro, tudo que você tem de novo, de novidade, de aprendizado no seu dia, vai ser graças à neuroplasticidade. Se você não tivesse a neuroplasticidade, você não ia se adaptar a nada, você não ia aprender nada, você não ia lembrar de mais nada que você aprendeu ao longo do dia. Então, esse sono restaurador, você ter um sono de qualidade, é um preço que você precisa pagar caso você queira essa neuroplasticidade durante o seu dia e também durante a sua noite. É durante a noite também que a gente vai ter a consolidação das memórias. Então tudo aquilo que você viu no seu dia, todos os nomes de pessoas, aprendizados, coisas que você viveu, momentos, tudo isso vai ser consolidado em uma
memória a longo prazo, principalmente durante a noite, tá bom? Então, se você já pode entender isso, que se aquelas pessoas que viram à noite para estudar para uma prova, aquelas pessoas que gostam mais de estudar de noite, na verdade elas estão afetando a sua memória, elas estão afetando a sua capacidade de aprender aquilo e provavelmente ela pode até lembrar muito bem no dia seguinte, mas depois de 2 dias, 3 dias, uma semana, aquilo vai ser desfeito, porque justamente durante a noite, durante um sono de qualidade e principalmente feito à noite, a gente vai ter um estabelecimento, uma consolidação das memórias de curto prazo para de longo prazo. Outro processo que vai acontecer durante o sono à noite é a limpeza de toxinas acumuladas no nosso cérebro durante o dia. Então, nesse momento, quando você deixa de dormir, quando você não dorme mais, quando você dorme mal, você acumula realmente toxinas no seu cérebro, você intoxica o seu cérebro, e isso, é claro, vai trazer diversas consequências. E essa limpeza, mais interessante, isso é uma pesquisa recente, é que essa limpeza de toxinas no nosso cérebro, ela acontece especificamente durante o sono à noite. Então, se você troca o dia para a noite, esse processo ele vai ser afetado. E é claro, a gente também vai ter a regulação de diversos processos, hormônios, neurotransmissores, diversos processos biológicos que são regulados durante o sono, principalmente à noite. E agora, vamos responder aquela pergunta. Gustavo, o que acontece comigo se eu trocar o dia pela noite? Às vezes tem pessoas que trocam porque elas têm uma preferência. Gustavo, eu me sinto mais produtivo durante a noite e de dia eu gosto de dormir. Ou então elas têm um emprego, um trabalho que fazem com que elas tenham que seguir essa rotina. Então a pessoa trabalha como enfermeiro, um médico, ela faz uma jornada muito grande de trabalho, trabalha a noite inteira. Uma pessoa que trabalha como porteiro, por exemplo, também vai ficar à noite. Então, o que acontece no meu cérebro se eu troco o dia pela noite, por mais que eu esteja dormindo muito bem de dia? Olha só, eu vou te mostrar algumas consequências. E a lista é grande, eu vou precisar ler para você entender tudo isso. Então a gente vai ter um aumento dos níveis de inflamação crônica, aumento significativo das chances de Alzheimer, mais de 30% sobe se você dorme mal ou se você troca o dia pela noite também, presença da ansiedade generalizada, desequilíbrio hormonal, menor satisfação com a vida, maior impulsividade. Nesse caso, a impulsividade está relacionada a você não conseguir segurar esses prazeres imediatos. Você vê um doce, você quer comer o doce. Você precisa estudar ao invés de procrastinar, ao invés de ver uma série que você gosta e você não consegue. Você vai lá e procrastina. Então, essa é a relação de impulsividade. Você vai ter uma pior memória, como eu falei para você, não vai ter esse processo de consolidação, um envelhecimento mais rápido, um envelhecimento precoce, os seus testículos e ovários, se eles são menos saudáveis, a gente vai ter um risco de câncer muito maior. Todas as doenças que a gente pode imaginar, se você dorme mal ou se você troca o dia pela noite, elas serão potencializadas, certo? Então tudo que você pensar, diabetes, demência, Alzheimer, depressão, ansiedade, tudo isso vai piorar se você tiver um sono que não seja de qualidade. Então, resumidamente aqui, estatisticamente falando, pessoas que trocam dia pela noite ou que dormem mal, que não têm um sono de qualidade, elas vão viver muito menos, certo? Então, Gustavo, mas se eu trabalho à noite, não tenho o que eu fazer, e de dia eu busco ter um sono de qualidade, eu durmo bem, eu durmo às 8 horas, mesmo assim, para as pessoas que dormem muito bem de dia, o que os estudos mostram pra gente de maneira muito clara é que se você dorme mal ou troca o dia pela noite, mesmo mantendo sono de qualidade de dia, você vai ser afetado, por isso um dia a conta vai chegar e você vai viver estatisticamente menos. Mas aí também tem aquelas pessoas que me falam assim: olha, Gustavo, na maioria das vezes eu sempre durmo durante a noite, eu durmo bem, minhas 7, 9 horas por dia, mas algumas vezes eu preciso fazer algum tipo de viagem, eu tenho alguma coisa no meu trabalho e eu preciso ficar uma noite sem dormir. Mas eu acho que uma noite isso não me afeta tanto, certo? Olha só, a gente sabe hoje que uma noite mal dormida ela é o suficiente para despancar e derrubar inteiro a sua imunidade. Então você vai ter piores problemas, tanto como uma gripe que você vai ter ali, ou até uma coisa mais séria, um vírus que você pode ter, alguma infecção, qualquer coisa vai ser piorado com isso. E olha só que interessante esse dado aqui. A gente sabe hoje que no primeiro dia de horário de verão, é aquele dia que é um pouco difícil de acordar, que você dorme um pouco menos, que o seu sono ele vai ser prejudicado, porque você não está acostumado àquele horário. Se você lembra de algum horário de verão passado, você lembra também que naquele primeiro dia as pessoas costumam sofrer, elas chegam com sono no lugar, pessoas se atrasam, elas dormem mal. Então a gente sabe hoje que nesse primeiro dia de horário de verão, as pessoas elas costumam dormir mal e considerando isso, a gente tem um aumento de 24% nos ataques cardíacos no mundo. Então no mundo inteiro, quando a gente tem um horário de verão, as pessoas vão ter 24% mais, a gente vai ter 24% mais casos de ataque cardíaco, só para te mostrar, por exemplo, como uma noite mal dormida já pode afetar todo o seu sistema imunológico e o seu sistema cardíaco. E olha só que interessante, quando o horário de verão acaba e as pessoas podem dormir até um pouco mais, elas dormem melhor, elas dormem com mais qualidade, então a gente vai ter uma redução de 24% nos casos de ataque cardíaco. E algumas pessoas também vão falar assim: mas Gustavo,
Não é verdade, não é que eu preciso trabalhar, não é que eu preciso fazer algumas coisas à noite, mas eu realmente gosto, eu gosto de fazer aquilo. Como que a ciência vai explicar isso se a gente precisa seguir aquele ciclo circadiano? Se fosse disse que essa é uma lei da natureza. A explicação científica para isso, de por que algumas pessoas gostam de ser mais noturnas, outras mais diurnas, a explicação para isso vai ser basicamente a seguinte. Imagina que o nosso cérebro, ele é derivado dos nossos ancestrais, então a gente carrega algumas programações biológicas dos nossos ancestrais. Imagina o nosso ancestral há 70 mil anos ali, na savana africana, caçando, com perigos, cobras e todos os animais querendo matar ele. Naquele momento ele vivia em tribos para sobreviver, porque em tribo a gente consegue ter uma força maior para lutar contra os animais, e durante a noite não podia simplesmente todo mundo dormir e ficar todo mundo ali dormindo, podia vir algum animal, podia vir uma outra tribo e matar todo mundo. Então naquele momento o que eles faziam é revezar, enquanto metade das pessoas dormiam durante a noite, as outras metades dormiam durante o dia. E a gente acabou carregando algumas dessas programações biológicas, é por isso que algumas pessoas vão preferir dormir durante o dia, outras pessoas irão preferir dormir durante a noite, e é claro que muito mais gente prefere dormir durante a noite, porque tem esse fator da lei da natureza. Mas mesmo assim, mesmo com preferência, mesmo com essa programação biológica, quem troca o dia pela noite ou quem dorme mal vai ter todo aquele prejuízo que eu já falei pra você. E um último questionamento que as pessoas costumam me fazer, que você precisa ter muito claro. As pessoas chegam pra mim e falam assim: Gustavo, muitas vezes eu não durmo tão bem assim, eu troco o dia pela noite, eu tomo café às 21 horas da noite, mas eu me sinto bem, eu não me sinto cansado, eu tô me sentindo, na verdade, bem disposto. Aliás, eu me sinto mais disposto quando durmo de dia ao invés de noite. E isso vai continuar fazendo mal pra mim? Entenda uma coisa. Você não sentir nada, você ter seu corpo em silêncio, você ter ausência de doença, isso não significa saúde. Muitas pessoas, elas comem mal, mas aparentemente elas se sentem bem, elas não sentem nenhum tipo de consequência. Mas entenda que seu corpo em silêncio e ausência de doença não é saúde, certo? Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, ali com 70 anos com Alzheimer, a gente entende que ela começou a acumular proteínas maléficas no cérebro lá pelos 30 anos. Então, durante 30, 40 anos, essa pessoa ficou simplesmente sentindo muito bem, sem sentir nada, para só com 70, 80 anos, ela começar a ter os sintomas do Alzheimer. Então, entenda hoje que se você tem o seu corpo em silêncio, se você tem ausência de doença, isso não significa que você é uma pessoa saudável, certo? Então, eu quero deixar isso muito claro para que pessoas não entendam que só porque eu não sinto nada, só porque eu não sinto dor de cabeça, só porque eu não tenho perda de memória, então quer dizer que tá tudo bem. Não. Pode ser que você esteja sim prejudicado, e se você está trocando o dia pela noite ou dormindo mal, tenha certeza que sim, você está sendo prejudicado. Vamos agora às recomendações para você ter uma melhor qualidade do sono. Primeira coisa, se você tem 18 a 65 anos, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que você durma ali de 7 a 9 horas de sono por dia, certo? Então essa é a recomendação. Se você tem mais de 65 anos, essa recomendação ela cai de 7 a 8 horas, nunca menos que 7, e entenda também que você dormir menos que 7 faz muito mal para você, e você dormir mais que a sua recomendação também faz mal para você. Então, para a maioria do meu público aqui, de 18 a 65 anos, de 7 a 9 horas de sono por dia, certo? Pessoas menores de 18 anos, pessoas que são crianças ainda, recém-nascidas, de 5 a 10 anos, isso vai aumentar cada vez mais, tá bom? Se você tiver essa dúvida de quanto que as pessoas devem dormir, me pergunta que eu respondo aqui para você nos comentários. Outra recomendação: é muito interessante que você tenha um horário para você acordar e um horário para você dormir, certo? Então a recomendação hoje é que você durma mais ou menos entre as 22 horas, mais ou menos 2 horas, então ou 22 horas, ou meia-noite, ou 9 horas da noite, e que você acorde 7 horas, mais ou menos 2 horas. Você pode acordar 5 horas, ou você pode acordar até as 9 horas, respeitando esse tempo que eu falei para você, de 7 a 9 horas de sono por dia. Outra coisa que você deve fazer é evitar a cafeína depois das 14 horas. E aqui, mais uma vez, as pessoas vão falar assim: Gustavo, eu já estou acostumado a tomar café, eu já estou acostumado a ingerir essa cafeína, energético, eu posso tomar 10, 11 horas da noite e eu vou dormir como uma grande princesa. Entenda uma coisa, se você não está sentindo nada, isso não significa que você está com uma saúde plena. Se a gente fizer um exame de polissonografia, eu vou perceber que você está tendo alteração no seu sono, por mais que você diga que não, por mais que você diga que está dormindo muito bem. Então depois das 14 horas, evite cafeína, simplesmente porque a cafeína, para ela chegar na metade da substância no seu corpo, a gente vai precisar de 8 a 12 horas, só para você ter uma noção de quanto isso pode afetar. Então a cafeína ela pode ser muito boa em algumas doses saudáveis, mas mais feito de manhã e não todos os dias. Se você toma cafeína todos os dias, seu corpo pode se acostumar a isso, e como ela é uma dose dependente, você precisa de cada vez mais para ter os mesmos efeitos, e isso pode fazer muito mal. Mais algumas coisas que você pode evitar primeiramente, evitar barulho durante a noite. Então se você mora em algum lugar barulhento, alguma cidade, é interessante que talvez você compre algum tipo de fone, algum fone que isole essa acústica, seria algo muito interessante para você. Em relação à luz, tem muita gente que gosta de dormir com abajur, gosta de dormir com a televisão ligada, com algum tipo de luz. Isso faz muito mal para você,
certo? Porque lembra que eu falei pra você que o nosso hipotálamo, com o menor sinal de luz, ele já capta aquilo e entende com alguma informação de se é dia ou é noite? Se você dorme com abajur, se você fica com muitos eletrônicos na cama, se você fica com a televisão ligada, com a luz ligada, isso também vai afetar o seu sono, por mais que você diga que não. Outra coisa que você deve evitar muito próximo de dormir é a atividade física e também o banho gelado. É muito interessante também que você crie uma rotina para você dormir, tanto no horário de você dormir sempre o mesmo, no horário de você acordar sempre o mesmo. Isso faz muito bem para você e ele deixa redondinho aquele ciclo circadiano, mas também um ritual de como que eu vou acordar? Sempre que eu acordo, eu vou ao banheiro, eu tomo um chá, eu faço atividade física, eu faço meditação, eu faço alguma coisa e na hora de dormir eu leio um livro com uma luz mais baixa, eu faço algum tipo de meditação, eu ouço alguma música. Então você tem um ritual para dormir e para acordar é muito bom, e você sempre tem o mesmo horário para dormir e sempre o mesmo horário para acordar. Além disso, é interessante também que você invista o seu dinheiro e carinho no seu sono. Muita gente pensa, eu não vou comprar um travesseiro bom, um colchão bom, mas entenda que o nosso sono ele é extremamente importante, que eu mostrei pra você, e você investir um pouco mais de dinheiro e carinho nessa parte do seu dia vai salvar com certeza alguns bons anos de vida. E pra você que chegou até o final desse vídeo, primeiramente parabéns pela sua dedicação, parabéns pela sua atenção, e eu quero te fazer um grande convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil, baseada em ciência. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer levar o seu conhecimento para um próximo nível, clica no primeiro link e eu te vejo num próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!